Nós queremos que o Brasil ensine o direito para nossas crianças e adolescentes, já desde a escola, de maneira oficial, e para isso a gente tem feito esse trabalho intenso e entrevistando pessoas que estão contribuindo com isso. Esse é o nosso episódio número 28 de professores contratados. A gente vai conversar com o Alfredo. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. E eu sou o Alfredo Rabelo. Juntos agora, nós somos o Direito na Escola Cast. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Muito bom ter você aqui para ouvir a sua experiência, os aprendizados que você teve. E para começar com chave de ouro, conta pra gente, qual é o cargo que te legitima estar aqui hoje? Oi, Natália. Oi, Lucas. É um prazer estar aqui. É uma satisfação enorme estar aqui e poder dizer que eu sou professor contratado. Opa, vamos entender essa história toda. Você é professor contratado em qual nível de ensino? Se você puder citar a instituição. Eu sou professor contratado numa faculdade de Direito, chama Instituto Alfa Unipac, que funciona em 2 cidades, em Capelinha, em Minas Gerais, e em Guanhães, também aqui em Minas Gerais. Já passei por algumas disciplinas nessa faculdade e hoje eu estou lá contratado. As últimas disciplinas que eu estou lecionando são Ética e Direito Constitucional. E as aulas são online ou presencial? Atualmente online é EAD. Desde o início foram assim? Sim, desde o início foi EAD. Eu tive algumas dificuldades, com o EAD, que eu estava bem acostumado ao presencial. Acho que o online tem algumas dificuldades, mas está sendo legal, está sendo divertido. E você leciona para o curso de Direito? Sim, para o curso de Direito. Já lecionei para o 1º, 2º período, 4º e 5º período, e hoje eu estou com o 3º período. Você é professor de faculdade, vamos entender esse detalhe, mas vamos voltar um passo atrás. Como que você conheceu o programa Direito na Escola? O Direito na Escola eu conheci pelo Instagram, Eu vi o Instagram do Direito na Escola, comecei a seguir, comecei a ver como eram as aulas, como que estava acontecendo, e eu conheci no meio da pandemia, que eu conheci em agosto de 2020, e aí fiquei muito interessado, porque imagino que todo mundo que passa pela faculdade de Direito fala, queria ter aprendido isso lá quando eu estava no ensino médio, quando eu estava no ensino fundamental. E comecei a buscar, logo em seguida, abrir um curso de membros, e aí eu me inscrevi. Então, na própria pandemia. Então, você Sim. fez o curso de membro online. Online. Depois virou professor online. Tem um sinal aí do mundo para você. E, bom, vamos lá. Então, você fez o curso de membro isso no ano 2020. Isso. Tá, e aí eu me lembro, você chegou a fazer a pós-graduação também. Foi no ano seguinte? Eu terminei o curso de membros ali um pouco pro final de 2020. A pós-graduação eu comecei em 2021, após em docência. E o seu online contrato também. foi online Tudo também. online. O dele é online. Hoje a gente tem a versão presencial dela, acabou a pandemia. Isso em 2021, então o curso de membro 2020, pós-graduação 2021 e o seu contrato 2022. Tem uma sequência nisso aí. Tá, vamos entender. Mas tem coisa aí nesse caminho, que a gente vai pegar esses detalhes agora. Como foi o seu contrato? Como que aconteceu? Como você chegou a essa instituição? Nesse meio do caminho, quais partes do método você seguiu? Vamos imaginar aquela pessoa que está nos ouvindo agora e está começando essa carreira. O primeiro ponto é que, eu não conhecia ninguém que poderia me indicar para ser professor. Eu queria muito ser professor, eu tinha um problema, ainda tem, que é o problema de ser um pouco tímido, e aí eu não me mostrava enquanto professor. E eu passei a me mostrar enquanto professor no Instagram, nas redes sociais, utilizando bastante os métodos que a gente aprende no programa Direito na Escola, no curso de membros e também na pós-docência. Comecei a gravar vídeos, a gente tinha aquelas provinhas dos vídeos, e aí eu tinha uma dificuldade enorme em gravar vídeo, mas mesmo assim eu ia tentando, ia continuando. E aí, quando eu vi que tinha essa vaga de professor EAD, eu fui e mandei meu currículo, acabei ligando para o coordenador, ele falou, não, você não tem experiência ainda, ainda não dá para você começar. Aí o diretor também disse que eu não tinha experiência, e eu fiquei ali. Em 2021 ainda, enquanto eu ainda fazia pós em docência, eu fiquei ali aguardando. Quando, em 2022, uma professora, em abril de 2022, no meio do semestre, uma professora ficou grávida, e aí ela estava passando muito mal e ela não podia mais dar aula.
quando ele me ligou e perguntou se eu toparia aceitar a turma no meio do semestre. Eu falei, eu aceito, e em seguida eu te liguei. Para falar, cara, eu preciso agora de me virar aqui, porque eu vou assumir uma turma amanhã. E eu lembro que a gente conversou bastante, você foi me dando algumas dicas. Eu fui preparando ali mais ou menos a minha primeira aula ali, que eu ainda não tinha dado uma aula EAD. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Como que foi a sua adaptação com o digital? Por que a pergunta? Nos podcasts anteriores, o Lucas sempre cita sobre a objeção que alguns alunos de uma determinada turma tiveram quando, dentro da docência jurídica, começou a ensinar sobre as tecnologias, as questões digitais. E naquela época não era o digital uma coisa muito comum dentro de sala de aula. Ok, só que o Lucas persistiu e a maioria da turma continuou, seguiu todo o método, as orientações, e veio a pandemia e os professores tiveram realmente que se adaptar. Não só os professores, todas as profissões, inclusive nós advogados. Sim. Como que foi para você, mesmo na pandemia, conhecendo essa matéria, essa disciplina, todas as técnicas, as habilidades e ferramentas necessárias? Foi difícil, foi fácil? Isso foi algo que contribuiu para a sua sala de aula online? Eu acho que se eu tivesse entrado sem ter passado pelo curso de membros do Direito na Escola, sem ter... Porque no curso, o Lucas, você e os professores, eles colocam muita ênfase nessa questão do digital, né? E como, para mim, foi tudo escalonado, 2020, 2021 e 2022, eu já estava um pouco habituado com isso. Eu já sabia que, se fosse EAD, eu já teria pelo menos uma certa destreza para utilizar as ferramentas, para utilizar a lousa interativa, alguma coisa assim, porque as aulas eram no Teams. E a grande dificuldade que eu pensei que eu teria seria prender a atenção do aluno. E esse seria, imaginei que seria um desafio enorme. E eu me lembro não sei se foi um DNE Experience que teve, online, não sei se teve um online também. E aí eu lembro que você deu algumas dicas assim, você, Lucas, você falou um pouco sobre isso. E aí eu tentei passar de forma mais leve a aula, de não ser aquela aula conteudista o tempo inteiro, de ser uma aula com pausas e tentando puxar dos alunos para que eles participassem, tentando fazer com que eles abrissem a câmera, com que eles falassem, eles contassem histórias lá, porque eles estão em outra cidade, né? Para eu entender também como que era o dia a dia daqueles alunos numa cidade totalmente diferente, no interior de Minas Gerais, aprendendo direito, né? Como que seria isso? Qual o impacto que isso teria na vida deles? Eles também com as dificuldades até de internet, né? De conexão de internet lá na região deles. Então, assim, eu acho que se não fossem os cursos de membro e a pós-docência, eu teria passado muito mais dificuldades, assim. Nada melhor que uma preparação. Sim. E dentro disso, o que você aprendeu, né, dentre habilidades e competências, ferramentas, método, o que você aprendeu que foi útil para conquistar o seu cargo e também para executar, né? Porque tem que fazer a entrega depois, né? Sim. Beleza, estou no cargo, mas e agora? O que você aprendeu, né, que às vezes quem está começando não acha, às vezes, que precisa saber? Cara, eu acho que o método VAIDAR foi o que virou a minha chave, assim, para que eu conseguisse, inclusive, passar a matéria para os alunos, assim. Eu acho que o método foi, para mim, assim, que nunca eu sonhava ser professor, mas não me imaginava professor, por ser uma pessoa mais introspectiva. O método, assim, ele me deu a oportunidade de criar um mapa mental de, assim, a disciplina vai ser assim, a matéria vai ser apresentada assim. Eu aproveitava o online e fazia algumas pausas para tomar água e tal. E aí eu tentava soltar alguma coisa mais engraçada para ver se algum aluno falava alguma coisa. E depois eu passava o método, passava tudo que a gente viu, passava até as piadas que eu tinha feito, para que os alunos para que eu conseguisse construir uma conexão entre eles. E isso foi muito importante, assim, tanto que tô lá até hoje, né? Então tá aí, o método VAIDAR. Tá lá até hoje, realmente. 2 Nós anos. estamos em 2024, né? Se for 2 olhar. anos. Uau. Então você disse aqui, e para a conquista do cargo, né? O que o ambiente trouxe para você falar assim, chegar e
você teve duas ações, né? Mandar um currículo e ligar, né? Para tomar essa iniciativa, tomar essa coragem. Você disse que sonhava em ser professor, mas não se imaginava. Se é que estou traduzindo bem aqui. Como que foi? Você falou, vou dar espaço. Eu acho que o principal ponto de tudo isso foi conhecer muita gente que passou por muito disso que eu passei. Assim, e o programa de Direito na Escola, quando você começa a conversar com os colegas, você começa a ver as histórias das pessoas, elas passam por questões um pouco parecidas, têm dificuldades um pouco parecidas. E aí eu olhava e falava assim, não é possível que foi assim. Eu não acreditava muito assim, falava assim, não, isso aí deve ser alguma propaganda, alguma coisa assim. Mas não, ao ouvir os relatos dos colegas, inclusive no curso de membro, tem vários relatos lá de alguns colegas, inclusive os seus relatos, eu percebi assim que, de fato, havia uma escadinha para a gente subir, para a gente trilhar, há um caminho para a gente trilhar. E eu acho que o network dentro do programa Direito na Escola também, conhecer colegas, receber dicas de colegas, que foi também muito importante para eu conseguir, inclusive, saber o que dizer quando eu liguei para o coordenador. Para eu saber vender ali, me vender enquanto professor ali naquele momento. Para um primeiro cargo, né? Sim, sim. A ambiência, então, né? A comunidade, o ambiente, né? Você saber que dá certo é muito importante. E deixa eu perguntar, você então não tinha quem indica, você tem a titulação de mestre, você já dava aula antes, não? Você disse que é o seu primeiro cargo, né? Teve as aulas voluntárias, chegou a dar aulas voluntárias. Me fala um pouco sobre o seu preparo anterior. Sim, o que acontece? Mestre, eu não tinha mestrado, né? Hoje eu sou mestrando, depois a gente pode falar disso. A minha preparação anterior foi muito gravando vídeos. Eu analisava os vídeos que eu tinha gravado. Eu treinava no espelho. Olha aí. Eram momentos que estava em casa, né? Então eu comecei, inclusive, a desenvolver mais a minha oratória a partir dos métodos lá do professor Rive, que ele passava pra gente, para eu, quando eu começasse, eu falar, eu vou conseguir, assim, dar uma aula aí de 40, 50 minutos. Hoje as aulas são de 1h40, né? Sem pausa, e tentar construir um raciocínio que seja inteligível assim, para os alunos. Então, assim, a minha preparação inicial, até porque foi bem no meio da pandemia, foi essa. 1h40 no online, então, sem preparo, não dá para fazer todo mundo dormir, né? Então, você não tinha o mestrado e agora você decidiu fazer. Sim. Eu acho que na educação superior é aquela velha frase que a gente sempre fala aqui, né? Você consegue entrar no cargo sem um mestrado, mas em algum momento, para quem quer educação superior, né, que é o seu cargo atual, o mestrado ele se torna importante em algum momento. Então você está fazendo agora, você entrou. Sim, eu entrei no mestrado em Educação da Universidade Estadual de Minas Gerais, até porque eu tenho um desejo também de dar aula no ensino básico, ensino fundamental, que é um desejo assim, bem forte assim, que eu tenho, que eu acho que até dentro do programa de Direito na Escola, esse é um ponto muito importante que eu acho que eu queria desenvolver mais na escola, né? Eu estive em escolas de forma voluntária, né, no programa, porque a gente precisa fazer as aulas, dar as aulas, né, da aula inaugural e tal. Isso aí eu fiz, mas ainda não sou professor contratado em escola. Em breve. Em breve. Mas uma vez que você já deu o passo da faculdade, com certeza a confiança para pegar uma escola você já tem. Você sabe que é questão de escolha e tempo. Isso aí para você não será o problema. Mas então você disse que deu aulas como voluntário, né? Uma das minhas funções ao fazer essas entrevistas é achar um mapa, achar um caminho comum em que as pessoas que chegaram ao cargo conseguiram, para quem está ouvindo, poder repetir. Então você deu aulas como voluntário. Você sabe me dizer quantas? E foi importante essas aulas como voluntário? Eu acho que o voluntariado, principalmente hoje, por exemplo, hoje, se eu perguntar onde você já falou, eu já falei em presídio, já falei em convento, eu já falei em vários lugares. Então, assim, de alguém que não era professor, de alguém que não tinha nenhuma ideia de que conseguiria ser professor ali no meio da pandemia. Hoje eu já tive a oportunidade de falar em muitos lugares. No Direito na Escola, eu acho que foram 8 ou 9 aulas, se eu não estiver enganado. E tudo isso, hoje, por exemplo, eu dou cursos lá na instituição que eu também participo. Então,
Se eu tivesse um conselho inicial para apresentar aí para quem está nos ouvindo, para quem quer começar, se voluntarie no programa, vai lá, é o momento de errar mesmo, vai lá, erra, os professores estão aí para dar toques na gente, às vezes é melhor você tentar dessa forma, às vezes fala mais devagar, então eu acho que o momento é isso. Então, de alguém tímido, né, que não queria nem gravar vídeos, é professor no online e já deu aula de presídio até convento. Mas aqui, deixa eu entender ainda um pouco mais, porque você falou que também dá aulas em uma outra instituição. Então, além do seu serviço de professor na faculdade, você já vendeu seu serviço como professor em outros lugares também? Já recebeu para dar aula, mesmo fora da faculdade? Sim, dentro da pós-docência, né, tinha um projeto, eu fiz o projeto, meu projeto de conclusão do curso, né, tinha ou TCC ou um plano de negócios, né? E aí acabou se transformando num Instituto Casa da Palavra, onde eu faço um trabalho em municípios. Eu capacito os profissionais que atuam no sistema de assistência social para eles atuarem com homens que praticam violência contra as mulheres. Então, hoje, a gente faz esse trabalho, a gente praticamente cria política pública no município. E aí a gente vai lá, dá as aulas, ensina como faz. Tudo isso eu aprendi no Direito na Escola. Extremamente relevante. Então, você fala sobre a violência contra a mulher, mas para os homens, né? Sim, que são os autores, sim, né? Sim. Importantíssimo esse trabalho aí. Então, como chama? Casa da Palavra? Casa da Palavra. Mas você também é o presidente de uma comissão aqui no AB Minas Gerais, né? Que também trata sobre esse assunto. Qual é o nome da comissão? A comissão tem um nome um pouco diferente, né? Foi uma luta danada conseguir o nome dessa comissão. Hoje ela chama Comissão de Estudos sobre o Papel do Homem no Enfrentamento à Violência de Gênero. Qual que é o objetivo dessa comissão? Qual é o objetivo do trabalho também na Casa da Palavra? É mostrar que o trabalho com grupos de homens, ele pode ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Claro. Esse trabalho em grupos, por exemplo, hoje a gente tem um trabalho na Polícia Militar, na primeira companhia da Polícia Militar, que a gente conseguiu zerar a reincidência desses homens no ano passado. Todos os homens que participaram do nosso grupo, esses homens não reincidiram em casos de violência contra a mulher. Então, assim, a gente acredita muito nisso, só que isso precisa de um método. E aí a gente também tem desenvolvido o nosso método para fazer isso. Perfeito, incrível. Então você não é só professor agora, né? Você é professorzão mesmo, né? Dá aula em vários lugares, atua aí ativamente contribuindo com a sociedade, com a violência. Parabéns, né? Muito legal. A gente se encontra muito rapidamente, né? Nos nossos ambientes. Então é legal saber, né? Que daquelas nossas conversas lá atrás, hoje você desenvolveu e tanto. Mas dava para perceber. Você, né, falando agora sobre a visão de do professor aqui, Natália, você falou sobre os vídeos. Certo, naquela época existia uma descrença sobre os vídeos, mas ele sempre fez, sempre atuou, sempre do jeito dele ali, devagarinho, mas sem parar. Mas não parava. Porque tem gente que é muito afoito, chega de uma vez, quer fazer tudo em um mês. Depois perde gás rápido. Não, ele foi constante e consistente. Né? Então, eu fazendo uma análise aqui, né, sobre um olhar de fora, posso dizer assim, o que eu percebo é que você foi consistente. Né? Você foi fazendo, e uma palestra, depois outra, depois foi mudando as abordagens. Muito legal. Eu tenho uma pergunta, Alfredo. Você teve toda essa experiência durante esses últimos 2 anos, e quais foram as habilidades que você considera essencial para quem está começando e para continuar percorrendo aí essa jornada? Consegue listar pelo menos umas 3? Consigo. Assim, nos últimos 3 anos de Direito na Escola, eu fiz coisas que nos últimos nos 7 anteriores eu não tinha feito. Então, assim, acho que hoje em dia é primordial entender das tecnologias digitais que a gente precisa trabalhar. Isso faz parte agora de ser professor. Isso é importante, inclusive na advocacia isso já é algo corriqueiro no nosso dia a dia. Acho que desenvolver a oratória, desenvolver a comunicação, as habilidades socioemocionais são extremamente importantes, principalmente em sala de aula, né? Que hoje em dia a gente tem inúmeros desafios em sala de aula. No online tem outros também, e talvez no online esses desafios se potencializam, então é muito importante ter essa habilidade, a habilidade de comunicação,
de mediar alguns conflitos ali que acontecem também no online. E assim, tudo isso eram dicas que eram trazidas no programa, no curso de membros, e também foram trazidas também por vocês, professores, lá na pós-docência. Muito bom. Então tá aqui, ó, tecnologia, oratória, habilidades socioemocionais e a mediação de conflitos aí, né? A visão do professor Sim. como um líder ali da sala de aula, né? Muito interessante. E você disse, então, que sonhava, mas não se imaginava em ser professor. Deu aula de presídio até convento. E só família, amigos, as pessoas mais próximas a você. Porque você é advogado e atua em escritório, né? Sim. Você continua no cargo, Sim. cumula as duas carreiras. E dá? Essa que é a questão do direito na escola, né? A gente começa e vai fazendo tanta coisa que a gente fica cheio de... A gente passa a ser um monte de coisa. Então, assim, eu continuo sendo advogado. Obviamente, eu tenho uma rotina mais flexível no meu escritório que eu trabalho, né? Hoje eu sou sócio de um escritório. Concilio com... Agora eu vou conciliar com as aulas do mestrado, com a docência e com o trabalho também, que muitas vezes é voluntário lá na Casa da Palavra, com os homens. Então, assim, eu tenho 4 atuações, assim, e além da comissão na OAB. Então, assim, o dia precisa ter 48 horas tranquilamente, assim, para conseguir dar conta de tudo. Mas o que eu percebi, assim, entrando no programa e convivendo com vocês, mesmo que muitas vezes rapidamente, é que se você quiser ter uma vida monótona, uma vida que às vezes não transforma a vida de ninguém, não entre no programa. Eu digo isso, não entre no programa Direito na Escola. Agora, se você acredita que é possível você transformar a vida de outras pessoas e mais ainda transformar a sua vida, eu acho que você precisa urgentemente entrar no programa Direito na Escola, porque pode ser que de fora você acha que são pessoas ali da blusa azul que vão lá na escola, mas não. A gente tem transformado vidas, inclusive as nossas, por meio desse programa. Então, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, de acreditar que é possível, e é possível. E o que mudou na sua vida, né? Do Alfredo tímido na pandemia, que não queria gravar vídeos, para o Alfredo hoje, professor de Direito? Olha, eu acho que eu estava bem acomodado assim, na advocacia, estava tranquilo, acomodado. E o que o Direito na Escola trouxe foi um certo vigor, assim. A minha autoestima profissional melhorou bastante depois do programa. Melhorou minha oratória, minha forma de me comunicar. Até porque eu sou uma pessoa mais introspectiva, então assim, a minha comunicação melhorou bastante. E hoje acabo tendo muitos contatos, né? O Direito na Escola te permite isso, ter contato com muita gente, conversar com muita gente, abrir portas, né? Hoje eu consegui abrir algumas portas, inclusive o sistema OAB eu nem sabia como funcionava. Eu nem ficava ali distante, falava, o OAB não vai servir para muita coisa e tal. E aí, quando você entra no sistema OAB, eu entrei por meio do programa Direito na Escola, você vê como é uma instituição forte, uma instituição que pode abrir portas quando você passa a conviver com pessoas lá dentro. Então, assim, eu acho que hoje a minha visão assim, do que é a advocacia, do que é a docência, do que é o nosso sistema OAB mudou bastante. Uau! São muitas conexões geradas, né? Sim. E isso pessoalmente, tem as pautas profissionais também. Mas gerou mais negócios, mais oportunidades, que também não tem nada de errado com isso, né? A exposição, ela serve para atrair negócios também. Acho que todo mundo precisa pagar contas, né? No final do dia ali. Trouxe mais negócios para você? Sim, com certeza. Isso, meus ganhos mensais assim, aumentaram consideravelmente. Opa. O Lucas perguntou sobre a família. Como que a sua família se comportou, assim, sabendo que você era um professor? Apoiou? Ficou meio receosa? Meu pai era produtor rural, minha mãe era professor do ensino básico, né? Do ensino básico, fundamental ali. E assim, quando eu me tornei professor, ela ficou muito feliz, assim. E aí, das minhas irmãs, assim, eu fui o único que trilhei, assim, para docência. E aí ela ficou bem feliz, assim. Eu acabei passando por um processo de adoecimento dela, ela depois faleceu ao longo aí disso. Aí também tive que enfrentar isso aí ao longo dessa minha carreira, desse início de carreira de professor. Mas foi muito legal, assim. Eu acho que, assim, o que
tem transformado a minha vida, assim, foi perceptível para eles, né? Para as pessoas ao meu redor, para minha companheira. Perceberam como isso me deixou mais feliz, assim, sendo professor, me deixou mais realizado, assim. Uau, eu me lembro da história da sua mãe. Eu não sabia que ela era professora. Que história legal. Que história legal. Parabéns, cara, por isso. Obrigado. Que show. Não sabia mesmo. Né? Meus sentimentos por ela, eu me lembro desse caso. E você ficou mais feliz. Me fala mais um pouco sobre isso, assim. O que você sente? O que o Alfredo sentia e o que sente agora? Assim, como eu falei, eu percebi assim, que profissionalmente a minha autoestima estava um pouco baixa, por mais que eu tinha uma advocacia ali que funcionava, que eu tinha uma vida tranquila, eu estava precisando de mais emoção, assim. E aí o programa Direito na Escola trouxe isso aí para minha vida, assim, mais emoção. É claro que tem dia que eu preciso que o dia tenha 48 horas, como eu falei, mas é muito bom, assim, eu acho que até para o desenvolvimento profissional enquanto advogado, isso melhorou bastante. O meu trato com o cliente melhorou bastante, porque agora eu me comunico melhor, eu consigo mediar melhor o meu contato com o cliente. Em audiência, isso melhorou também. Consigo ser mais sucinto em algumas questões. Antes eu era mais prolixo. Eu acho que ser professor e se aventurar, assim, de se colocar no mundo, eu acho que isso acaba transformando muito a vida da gente. Ô, Alfredo, e quando você vai se identificar, é advogado ou professor? Pois é. Hoje eu ainda me identifico como advogado, assim. Eu ainda me identifico como advogado, mas eu gosto de falar, eu sou advogado e professor. Eu gosto de falar, sou advogado e professor. Na maioria dos lugares coloca professor. Quando sabe que é lugar que vai dar problema, você fala assim, não, isso. Sou advogado. Isso. E você já se acostumou em ser chamado de professor? Pois é interessante que no início eu estranhava, assim, quando o aluno me chamava professor Alfredo e tal, até achava que era com outra pessoa. Mas, assim, eu prefiro, assim, hoje eu prefiro ser chamado de professor Alfredo do que, sei lá, esse nosso vocabulário doutor Alfredo enquanto advogado. Eu prefiro, assim, eu fico mais empolgado, assim, quando me chamam de professor Alfredo, eu gosto bastante. E você acostumou, né, com esse outro lado que a carreira traz, né, do Alfredo, time lá na pandemia, pro Alfredo agora, que é visto toda hora por um monte de gente que às vezes você nem sabe quem é, né? Ainda mais no online. Sim. Você não sabe se você tá no supermercado, se o aluno tá ali. Como foi para você se acostumar com tantos olhares que essa carreira traz? Instagram mais vigiado, como que funciona? Eu acho que no início eu tive dificuldade, até por minhas características, e você me fez lembrar de uma história, assim, porque na conferência estadual da advocacia, uma aluna veio. E aí eu encontrei com uma aluna que eu não conhecia pessoalmente. Aí eu achei isso o máximo, assim, e tal, tiramos fotos, conversamos. Ela falou, nossa, que legal. Aí eu aproveitei para mostrar para ela algumas coisas na conferência, explicar como funciona o sistema OAB e tal. Foi muito legal. Agora, hoje eu tomo cuidado nas redes sociais para postar algumas coisas e tal. Obviamente eu passei a ter cuidado. E hoje eu tento mais mostrar meu trabalho, né? Utilizar a rede social mais para mostrar o meu trabalho. E é isso também que acaba trazendo mais autoridade para o meu trabalho enquanto professor e até mesmo como advogado. Uhum, com certeza. Muito bom. E vamos lá, então. Você hoje é um professor de direito de faculdade, um professor que cobra também por seus cursos, suas palestras, né? Também remunerado por isso. Um professor que dá aula de direito voluntário. O que muda na sociedade para a pessoa que aprende o direito para a pessoa que não aprende? O que esse programa é capaz de fazer na ponta final? Porque aqui a gente fala sobre contato, sobre carreira. Isso é um meio, né? Esse é um meio para a maioria das pessoas que estão aqui. O fundo de quem tem esse DNA de ser professor é mudar algo, né? Contribuir, é entregar, é se doar e se ressignificar ao mesmo tempo. O que vai mudar? Eu acho que nesse momento, assim, eu acho que o que a gente entrega para os alunos, principalmente no ensino médio, quando a gente entrega para eles, enquanto voluntário, o ensino do direito, eu acho que a gente está dando para eles autonomia. A possibilidade deles decidirem, assim. Eu acho que o principal ponto que a gente tem trazido, assim, aí, um pensamento pessoal meu aqui, é a gente tem entregado autonomia, assim. É interessante que uma coisa que eu tô lembrando, se eu tivesse tido direito na escola, provavelmente quando eu trabalhei, quando eu era jovem, eu teria falado, assinem minha carteira. Porque é interessante que
a primeira vez que eu trabalhei com carteira assinada foi como professor. Então, minha carteira é assinada como professor. Então, até então, eu não tinha carteira assinada. Nunca tinha trabalhado com carteira assinada. Essa é a primeira vez. Olha. Então, eu sou seletista como professor. Nunca tinha tido carteira assinada. Então, seu contrato é no regime CLT como professor de Direito na Educação Superior. Sim. Engraçado. Então, acho que, dentro dessa sua pergunta, eu acho que ensinar direito para os meninos na escola é dar autonomia. Mostrar para eles que eles podem decidir. Eles sabem o que é o certo e o errado. E é estranho a gente viver em sociedade e não saber quais são as regras da sociedade. É estranho isso. Pelo menos estranho. E você sabia que o cargo ia sair, que você ia ser professor quando você entrou? Você falou, né? O ambiente te mostrava, talvez, que fosse possível. Mas dentro do seu coração, você tinha essa certeza? Eu acreditava. Eu acreditava, assim. E eu acho que foi muito porque eu fui trabalhando aos poucos. É como você falou, eu fui tentando construir aos poucos, me construir também enquanto profissional, enquanto professor aos poucos. Falei, na hora que sair eu vou estar preparado, eu acho. Mas assim, saiu do dia para a noite, né? Então eu falei, agora eu tenho que me virar e começar a dar aula. E foi o que aconteceu. Do dia para a noite tudo mudou. Exatamente. Como que ficou essa preparação de aula para se organizar, para se adaptar também, já que o dia já era apertado? Como que foi? O início foi bem difícil, porque eu estava com 2 turmas, 2 disciplinas diferentes, e aí eu tinha que preparar 2 aulas. Aí você inclui mais essa atividade, e aí tem que preparar a prova também, né? Preparar atividades. Então, você inclui mais essa atividade na advocacia, né? Ali no seu dia a dia enquanto advogado. Mas, assim, o principal ponto é aprender a gerir o seu tempo. Eu acho que eu aprendi a gerir meu tempo, coloquei essa atividade dentro da minha rotina normal e isso acabou não me atrapalhando tanto. Tanto que eu fui construindo as aulas e acabava preparando mais aulas do que eu tinha na semana, justamente para eu ter um fôlego. E eu fui me organizando. Eu acho que a organização do tempo foi muito importante. Legal. E você, né, você falou do dia para a noite, mas teve um preparo ali, né? Você entrou então em 2020, fez a pós em 2021, seu contrato veio em 2022. Foi gradativo. Sim. Mas se você parar para pensar, uma pessoa que ela é apressada ou afobada, são 2 anos de trabalho, né? Você pensou em desistir? Algumas pessoas desistiriam, né? Tem gente que não sabe esperar, não sabe se preparar. Você pensou em largar no meio do caminho? Com certeza, com certeza. E aí? Porque assim, ao longo do caminho, assim, e a vida é assim, vão aparecendo inúmeras dificuldades. Tem um dia que você tá bem, tem dia que você não vai estar. Tem um dia que você acha que você não vai dar conta daquela quantidade de atividades que você tem. E é natural que você pense em desistir, mas assim, eu tinha essa vontade, assim, eu tinha tanta certeza que eu ia conseguir, eu tinha essa ideia de uma esperança ativa. Eu tinha esperança e vamos trabalhar então para que essa esperança se concretize. Então foi isso que aconteceu. O que eu diria para quem está nos ouvindo e está começando é tenha esperança e continue trabalhando, que vai dar. Não é que é só aquela preparação de esperança, né? Que você faz uma matrícula no curso e fica esperando. Não, você foi tem que preparar ativamente, tem que ter a esperança ativa. Esperança ativa, eu gostei desse conceito. Uma última pergunta, né? Antes dos recados finais aqui. Nesse caminho, então, você deu, né? Talvez 8 ou 9 aulas, como você disse, voluntárias, mas sempre foi a eventos, sempre apareceu para nos ajudar em muitas coisas. Por que você fazia isso de graça? Você falou assim, vou fazer de graça, quero contribuir. O que te movia? Eu acredito, né? Eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito muito na possibilidade de transformação pessoal e transformação social, né? Que o programa traz e trouxe para mim. E assim, a médio prazo, nós temos a possibilidade de mudar de forma muito profunda a nossa sociedade. E eu acredito muito no programa, acredito muito na disciplina, acredito muito na forma como os alunos têm recebido, né, a disciplina de Direito na escola, porque é interessante que os meninos ali de 14, 15 anos já têm uma vivência e coisas básicas do direito eles não sabem. Então, como eu disse em algum momento, é muito estranho você não ter tido direito na escola. Então, assim, eu acho que a médio prazo a gente vai ter uma transformação social muito importante. E de quando você entrou pra cá, eu me lembro porque, querendo ou não, a gente desenvolve uma amizade, encontra e conversa nos corredores, né? As pressões da vida também nos aproxima pessoalmente.
de lá para cá mudou muita coisa. Você achava que o programa aconteceria na velocidade que aconteceu, tantas coisas, tantas pessoas? Já lá desde trás você achava que seria assim? Não. No início, não. No início eu achei que eu ia fazer um curso ali de membro. Ah, legal. Aí depois veio a posse e aí falei, não é possível que isso vai dar certo, não é possível. Aí eu ficava olhando e falava, não, vai dar. Aí eu ouvia a Natália corrigia os vídeos, né? Aí eu via você e falava, gente, não é possível. Só que aí, ao mesmo tempo, eu via um crescimento do digital. Eu via todo mundo falando, agora eu tô tendo aula EAD, agora eu tô dando aula EAD. Eu falei, gente, isso vai dar certo. E aí, deu certo. Deu certo. Que bom. Bom saber. E para aquela câmera ali, o que você falaria hoje para quem está começando do zero ou se reiniciando na carreira ou descobrindo novos ares? O que você faria se você estivesse começando hoje do zero? Assim, o primeiro ponto eu acho que você tem que começar já acreditando que é possível. Isso, se você ficar ali falando, não sei e tal, não vai fluir. Eu acho que você tem que começar acreditando, aceitar que as dificuldades vão aparecer, e elas vão aparecer, serão inúmeras, mas a gente tem uma comunidade, né, que é o Direito na Escola. Eu acho que estar nessa comunidade é muito importante para que você não se sinta sozinho na caminhada, porque às vezes ela parece ser um pouco solitária, mas estando nessa comunidade, assim, estando nessa família aí, Direito na Escola, você vai ouvir relatos de colegas que passaram pela mesma coisa, ou que estão passando pela mesma questão que você, e aí, com esse diálogo, com essa construção coletiva, cada um vai dando certo aí. Tá aqui, né? Acreditar, aceitar as dificuldades, estar em comunidade. Sobre a preparação, você tinha apontado tecnologias oratórias, competências socioemocionais e a mediação de conflitos. Quem quiser, Alfredo, te encontrar nas redes sociais, qual é a página sua de preferência? Como que você está se comunicando com o seu público? Eu tenho um Instagram, né, que é @AlfredoRabelo, é bem fácil de encontrar, @AlfredoRabelo. E aí eu tô lá, só mandar um direct, só começar lá que a gente troca uma ideia e vai construindo juntos isso aí. Alfredo Rabelo, sem ponto, sem vírgula, sem underline, sem nada? Então tem muito tempo que você fez, né? Sim. Você pegou um nome bom aí. Meu nome não é muito comum, né? Mas deve ter outros. Não, Alfredo mas Rabelo, é raridade isso, viu? Aí a gente tem inveja branca de você, com certeza. Com certeza. Pulei alguma coisa? Pulou a entrega do broche dele. Pô, na verdade nós Tão temos esperado, duas broche. coisas aqui, né? Nós temos o prêmio Direito na Escola. Esse aqui é só para te fazer vontade, porque você vai receber no nosso evento presencial, que é o Direito na Escola Experience, que a gente faz anualmente. Então, o próximo já está chegando, você receberá no palco junto com os colegas, né, que estão fazendo essa grande revolução na educação brasileira. E hoje você recebe esse broche aqui, que é o nosso broche dourado, que tem o símbolo aqui da OAB e também do Direito na Escola. A câmera não pega aqui, mas quando você nos conhecer presencialmente, você vai ver várias dessas pessoas com esse broche aqui. É um sinal de pessoas que, é um reconhecimento, pessoas que deram um passo para a própria vida, mas com certeza estão alcançando e transformando coletivamente essa sociedade. Então, é um prazer entrevistá-la agora, de verdade, Alfredo, de 4 anos atrás, né, quando sentamos as primeiras vezes ali no estúdio, que era até em outro endereço, sim. Né, fazendo algo similar aqui, né, esses rascunhos e conversando, para ver tanto sucesso, tanta contribuição que você tem prestado, é muito legal, de verdade. Você é professor, você sabe disso, né? É muito gostoso quando você vê as coisas acontecendo ao seu redor e fala, poxa, 1% a gente pôde contribuir aí. Então, parabéns, de verdade, estou muito feliz de tê-lo aqui. E muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Natália. Para mim é um orgulho fazer parte do Direito na Escola, receber esse broche e, sem dúvida, estarei lá para receber esse troféu. Obrigado mesmo. Legal. Então, esse foi o nosso episódio de número 28, Alfredo Rabelo, professor contratado, neste caso, na educação superior. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. E eu, Alfredo Rabelo. Então, se você gostou desse episódio, compartilha e manda para alguém que também tem potencial para contribuir com a sociedade por meio do ensino de direito. Hoje, juntos, nós fomos o Direito na Escola Cast. Cast. Até o próximo episódio.